Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Fizemos já algumas reflexões a respeito do grande mistério e do drama pascal. A palavra drama é o que realmente descreve os acontecimentos da Páscoa, porque trata-se de um duelo de vida ou de morte, trata-se de duas liberdades que se encontram, a liberdade humana e a liberdade divina. Na meditação passada, nós vimos que o relacionamento entre a vontade humana de Cristo e a vontade divina de Nosso Senhor é paradigmático para nós, não é? Existe uma sinergia, diz São Máximo o Confessor. E o Papa, quando comenta esta realidade da sinergia, toma o pensamento de São Máximo, que eu vou agora ler, um pouco no sentido de resumo daquilo que nós vimos até agora e também para ouvir a palavra do Papa diretamente, página número 149 do livro Jesus de Nazaré, segundo volume. O grande teólogo bizantino Máximo o Confessor, 662 significa, na realidade, 40 anos depois da fuga de Maomé de Meca para Medina. Isso é importante porque todo o conflito do monotelismo se dá por causa da pressão dos muçulmanos. Os muçulmanos começaram a se organizar enquanto exército e começaram a pressionar o sul do Império Bizantino. E no sul do Império estavam os coptas, ou seja, os cristãos de Alexandria e do Egito, que sempre tinham permanecido com a heresia monofisita. Então o imperador, querendo um acordo militar com os egípcios para fortalecer e assim ir contra os muçulmanos, o imperador então vai e propõe o monotelismo como solução intermédia, ou seja, ele não iria rejeitar Calcedônia, que é a nossa fé católica, mas também não iria desprezar de todo o monofisismo, dizendo que em Cristo havia um monotelismo, ou seja, uma só vontade, a união da vontade humana e da vontade divina. São duas heresias que surgem, então, por causa disso, de um acordo militar, por assim dizer, não é? O monotelismo e o monoenergismo. Dessa época de São Máximo o Confessor, é também o Papa São Martinho, que foi, digamos assim, o último Papa que historicamente foi perseguido e levado ao derramamento do próprio sangue, né? Aquele se opõe frontalmente ao imperador. Então, tanto São Máximo como o Papa, nessa época, se opõem ao poder político para manter a fé, né? Então, São Máximo elaborou a resposta a essa pergunta durante o esforço por compreender a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, o Horto das Oliveiras é fundamental para nós rejeitarmos o monotelismo. Máximo é
em primeiro lugar e, sobretudo, um decidido adversário do monotelismo. A natureza humana de Jesus não fica amputada por causa da sua unidade com o Logos, mas continua completa. Então, uma natureza humana que não tivesse liberdade, que não tivesse vontade, não seria uma natureza humana. E a vontade faz parte da natureza humana, diz o Papa. Mas essa dualidade indispensável em Jesus, ou seja, um querer humano e um querer divino, não deve levar à esquizofrenia de uma dupla personalidade. Por isso, natureza e pessoa devem ser vistas cada qual no seu próprio modo de ser. Isso significa... Então agora vem a solução de São Máximo. Isso significa: existe em Jesus uma vontade natural da natureza humana. Mas há uma só vontade da pessoa. A natureza humana tem a sua vontade. A natureza divina tem a sua vontade. Mas isso tudo está unido numa só personalidade, não é esquizofrenia. Que acolhe em si a vontade natural. E isso é possível sem a destruição do elemento essencial humano, porque a partir da criação a vontade humana está orientada para a divina. Então vejam só, a vontade humana de Jesus se une na vontade da pessoa divina. Agora isso é paradigmático para nós. O Papa não faz essa aplicação, mas quem faz sou eu, então se eu estiver errado, o problema, a heresia é minha, tá? Mas a gente vê isso na teologia espiritual, que é que a minha vontade humana deve se unir à vontade pessoal de Jesus, de tal forma que o meu agir é sempre um agir humano. Mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então veja, assim como em Jesus Deus não aniquila a ação do homem, também em nós existe essa sinergia, para continuar aqui a explicação, né? Quando adere à vontade divina, a vontade humana encontra a sua realização e não a sua destruição. Então, quando você, neste parto que é viver a Semana Santa, e não somente a Semana Santa, porque se fosse só uma semana por ano, estava resolvido, né? É o ano inteiro esse drama. Neste parto de fazer a vontade de Deus, você, ao colocar sua vontade humana ao serviço de Deus, você não está destruindo sua vontade humana, mas ela está se realizando, ela encontra a sua verdadeira realização. Então parece que nós vamos nos destruir, mas na verdade é lá que acontece. Então é isso que Jesus tenta expressar quando ele faz aquelas comparações do tipo: quem quiser se salvar vai se perder, mas quem se perder por amor a mim, esse vai se salvar. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele produz fruto. É isso que Jesus quer dizer quando ele pede que nós, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, suas vontades, seus caprichos, suas veleidades. Tome sua cruz dia após dia, ou seja, dia após dia, vá para o Getsemane comigo, dia após dia, vá para o Horto das Oliveiras e me siga. É isso que Jesus quer dizer quando ele nos coloca, não é, diante desta realidade que nós precisamos rezar e dizer: Pai, seja feita a vossa vontade. Essa é a essência, o Pai Nosso. A essência do Pai Nosso é esta oração que Jesus faz no Horto das Oliveiras. O Pai Nosso em microcosmos. O Pai Nosso reduzido a uma frase só é: Abba, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse é o Pai Nosso. É isso que glorifica o nome de Deus, né? É isso que faz com que, lá na versão de São João, no capítulo 12, Jesus diz: mas eu o que farei? Sinto-me angustiado, mas o que farei? Pedirei: Pai, livra-me desta hora, ou seja, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas foi exatamente por essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então vejam como o Pai Nosso está ali.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Glorifica o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. É a oração de Jesus. Jesus nos ensina a orar como ele orou. Então, a vontade humana de Jesus não se aniquila, mas se conforma em tudo à vontade do Pai. Agora vejam o quanto isso está fora da nossa mentalidade humana, mas não somente, da nossa mentalidade moderna. Por quê? Porque no mundo moderno, o importante é você fazer o que você quer. Você pergunta para os seus pais, né? Pergunta, e fulano? Ah, fulano vai ser padre, fulano vai ser engenheiro, fulano vai ser agrônomo, fulano vai ser traficante de droga, vai ser prostituto, vai abrir um motel, que é um bom negócio, né? Ah, mas você está contente com o que o fulano vai fazer? Dizer, não, mas o importante é ele fazer a vontade dele. O importante é eu fazer o que eu quero. Ou seja, o lema, a espiritualidade carnal, mundana, é essa. Seja feita a minha vontade. Se eu fizer a minha vontade, meu capricho, minhas veleidades, então eu sou feliz. Agora vejam quanto isso, atenção, representa do ponto de vista humano, não precisa nem ser cristão para enxergar isso. Quanto isso, do ponto de vista humano, representa uma absoluta imaturidade. É uma criança caprichosa, sem limites. Agora, em nós existe essa realidade. Eu, no confessionário, sempre ensino para as pessoas. Eu digo, meu filho, minha filha, o seu corpo, vejam, eu não estou aqui sendo platônico, ok? Só uma nota de rodapé aqui para vocês não começarem a me acusar daquilo que eu não sou. Eu não estou sendo platônico. Eu estou usando uma pedagogia para a pessoa entender. Ok? É uma linguagem pedagógica. Porque aqui, se eu fosse explicar teologicamente, ninguém entendia, né? Fica difícil. Então, vamos pedagogicamente. Eu falo, meu filho, minha filha, o seu corpo é uma criança mimada. Se você fizer todos os caprichos dele, você vai se destruir como qualquer criança mimada se destrói. A criança mimada, qualquer um vê que uma criança mimada é uma criança infeliz. Não consegue ser feliz. Por quê? Porque ela é um tiranete, é um pequeno tirano que manda nos pais, que no corredor do supermercado fica batendo os pés e dizendo, eu quero! E qualquer coisa que a criança mimada recebe, ela despreza. O pai dá um super presente, não fez mais do que sua obrigação. Já despreza. Não quero. Joga fora. Ela não é assim. Então você começa a ver que a criança mimada, ela torna-se incapaz de ser feliz. O caminho do seja feita a minha vontade é o caminho da perdição. Seja feita a minha vontade é autodestruição. Mas se eu fizer a vontade de Deus, é a minha realização. Existe uma verdadeira realização humana. Aqui que está a coisa. Existe algo de profundamente verdadeiro em você se doar, em você dar a vida. Então, a propósito, Máximo diz que a vontade humana, segundo a criação, ou seja, segundo aquilo que Deus criou você, segundo o manual do usuário desse equipamento chamado ser humano, né? Você recebeu você de presente. Como é que funciona esse ser humano? Segundo a criação, tende para a sinergia. Ou seja, a sua vontade humana, se você realizar ela do jeito que ela tende para a sinergia, ou seja, para uma cooperação com a vontade de Deus.
Mas, por causa do pecado, a sinergia transformou-se em oposição e o homem cuja vontade se realiza aderindo à vontade de Deus agora sente a sua liberdade ameaçada pela vontade de Deus. Vê no sim a vontade de Deus não a possibilidade de ser plenamente ele mesmo, mas ameaça para a sua liberdade contra a qual opõe resistência. Muito bem, isso nós já comentamos ontem, não vamos nos perder em detalhes, senão a gente fica só girando ao redor do mesmo tema. Vamos para frente. Nós precisamos, então, em primeiro lugar, deixar isso bem sólido no nosso coração. Fazer a vontade de Deus é a minha realização pessoal, é a minha alegria, é a minha felicidade, é o meu prazer. Quando a igreja nos pede para celebrar a liturgia das horas, os salmos são para nós uma escola desta realidade. O Papa abre o capítulo 6 a respeito do Getsemane. Não sei se deu para notar que eu estou mais ou menos seguindo o capítulo de trás para frente, né? Quando o Papa inicia o capítulo 6 a respeito do Getsemane, ele diz que Jesus e os apóstolos subiram o Monte das Oliveiras cantando os salmos. Era a tradição que depois da ceia, depois da Páscoa, a ceia pascal, se cantasse o Halel, os salmos de louvor, né? Halel quer dizer louvor. Halal é louvar em hebraico. Quando você diz para uma pessoa, louva, louvai, louvai vós, né? É uma ordem. Em hebraico se diz Halelu. É aí que vem o aleluia, né? Halelu, louva. É uma ordem. Louvai o Senhor. Halelu, Yah. Yah, abreviação do nome sagrado de Deus. Muito bem. Jesus então sobe o Monte das Oliveiras cantando o Halel com os seus discípulos. E o Papa diz assim, ali nós encontramos, finalmente, depois de tantos séculos dos salmos terem sido escritos por Davi, né? Davi é mais ou menos, para vocês terem ideia, ano 1000 a.C. Então nós estamos aí, 1000 anos de idade, tinham os salmos. Claro que nem todos os salmos são de Davi. Existem alguns salmos mais antigos, inclusive alguns salmos posteriores, pós-exílicos, etc. Mas não interessa. Depois de tantos séculos dos salmos compostos, finalmente nós encontramos o sujeito dos salmos. Quem é que reza os salmos? Quando Jesus reza os salmos, ele dá uma nova chave de leitura para os salmos. Quando você reza os salmos e você vê que, na verdade, os salmos só podem ser rezados por Jesus. Por exemplo, existem salmos que são extremamente incômodos. Quando nós temos que rezar assim, dizendo, Senhor, eu sou inocente, eu não cometi pecado. Se eu tivesse pecado, Deus teria visto. Então, olhai, Senhor, para minha inocência, eles me perseguem injustamente. Eu rezo esse salmo extremamente incomodado, porque eu não sou inocente. Pode ser que eu seja inocente disso que estão me acusando, mas eu não sou inocente. De que jeito, com que cara que eu vou me apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não cometi delito, eu não cometi pecado nenhum? Isso é muita cara de pau, né? Para rezar um negócio desse. Então, os salmos são orações pronunciadas por Jesus.
Quando todas as vezes nós falamos de inimigos, então, nesse sentido, o filme do Mel Gibson foi de uma inteligência espiritual muito grande. Quando naquela primeira cena do Horto das Oliveiras, aquelas frases que Jesus pronuncia não são, atenção, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras não é em aramaico, a língua que Jesus falava com os seus apóstolos. As orações de Jesus no Horto das Oliveiras são em hebraico. Jesus está rezando o texto dos Salmos em hebraico, que era a língua sagrada, é como se Jesus estivesse rezando em latim, entendeu? Para nós, assim. A diferença do hebraico para o aramaico é a diferença do português para o latim, entendeu? É uma língua que tem um parentesco, mas o latim para nós é a língua sagrada, é a língua para falar com Deus. Enquanto em Jesus também, ele falava aramaico no dia a dia, e para falar com Deus, tinha a língua sagrada, que era o hebraico. Então Jesus rezando, ele rezava na língua sagrada, em hebraico. Recitava os textos em hebraico. O povo, em geral, não entendia hebraico. Tanto que nas sinagogas havia um tradutor que fazia a tradução das coisas, né? Se vê claramente no Antigo Testamento, quando depois do exílio se descobre o rolo da lei no livro de Neemias, armaram um palanque, né, uma espécie de ambão em praça pública, trouxeram o livro da lei, e lá diz assim que então alguém lia as palavras e tinha um tradutor. Então o povo, quando voltou do exílio, assim, o povo de Israel falava hebraico, foi para o exílio da Babilônia e lá aprendeu a língua dos dominadores, que era o aramaico. E quando voltou, já não reconhecia mais o hebraico, estava falando aramaico. Então, para ler a Bíblia, eles precisavam de tradutor. Jesus, então, reza os salmos. E ao rezar os salmos, ele vive esta luta de conformação de sua vontade à vontade de Deus. É uma luta. Gente, os salmos são uma oração. Não estou aqui nada contra as mulheres e o feminismo e os direitos das mulheres, não é nada disso, mas os salmos são uma oração eminentemente masculina, no sentido de que é a oração de um rei guerreiro. Quando nós falamos nos salmos dos inimigos, nós precisamos sempre interpretar na chave de que é Jesus, o guerreiro, aquele que luta na sua agonia, na sua luta, que luta contra o inimigo, que é Satanás, o tentador, a serpente, que luta contra o pecado. E nós devemos espiritualizar a leitura dos salmos, sabendo que o grande protagonista dos salmos é o próprio Jesus. Eu estou gastando esse tempo falando de salmos, por quê? Porque é exatamente isto que para nós é escola de santidade. Se você ainda não aprendeu a apreciar os salmos, meu irmãozinho, você não sabe o que está perdendo. É impressionante a consolação, o ânimo, a fortaleza, o alento espiritual, o conforto para um padre rezar a liturgia das horas. A liturgia das horas é realmente refúgio. A liturgia das horas é momento de consolação. E eu vejo na minha vida, pessoalmente, digo para vocês como testemunho pessoal, eu vejo o dia que eu atraso a liturgia das horas, o dia que eu fico, porque às vezes acontece isso, né? Tem dia que você tem tantas confissões, tanta coisa, você tem tal que fica atrasado. Eu tenho o propósito de não deixar passar nenhuma hora da liturgia das horas.
Nem que eu tenha que celebrar a liturgia das horas como penitência pelo meu pecado não ter celebrado. Entendeu? Passou um dia que eu não abri o breviário, que eu não abri a liturgia das horas, não tem problema. No outro dia eu rezo todas as horas do dia que eu não rezei e do dia que eu tenho que rezar. Entende? Não deixo passar. Por duas razões. Primeiro, porque eu sei que eu sou um sem vergonha. Se eu deixo passar uma, já desaba tudo. Segundo, porque eu preciso. A liturgia das horas é alento. Eu sinto, quando eu fico sem rezar, é como se eu sentisse uma pressão que vai crescendo no coração. Daqui a pouco eu estou respirando pelas minhas feridas. Daqui a pouco eu estou... É impressionante como a liturgia das horas cabe na nossa vida quando você vê Jesus rezando aqueles salmos e você, então, olha para os sofrimentos da sua vida, para as perseguições que você está passando na sua vida, para a doença que você tem, para as aflições, para o cansaço, para as dificuldades, sejam elas quais forem, e você reconhece, não eu, Cristo vive em mim. Quando você vê que os seus sofrimentos não são seus, são os de Cristo. E isso é uma realidade que podem viver não somente os padres, mas os leigos. Vocês podem viver isso, enquanto leigos. Não precisa dizer, eu vou ser ordenado padre, então lá eu começarei. Não é agora, enquanto leigo, porque o sacerdócio, lembrem-se, Jesus foi consagrado sacerdote, ele tornou-se teleios, como diz o cardeal Vanois, quando obedeceu, quando adequou a sua vontade à vontade do Pai. Aí o sacerdócio, aí o céu e a terra se unem. Quando seja feita a vossa vontade, aí o céu e a terra se unem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? No céu a vontade de Deus já é feita. Que seja feito na terra, imitando um modelo daquilo que já existe no céu. No céu, o Filho já faz a vontade do Pai. No céu, os anjos já fazem a vontade do Pai. No céu, os santos já fazem a vontade do Pai. Então, seja feita a vossa vontade na terra. É isso que nós estamos pedindo. Porque no céu já é feita. Assim na terra como no céu. Então, quando você vai e reza os salmos, vendo aquele trabalho do parto, aquela dor, aquela angústia de Jesus se sentir traído por Judas, de Jesus saber que ele está se sentindo abandonado, de Jesus como protagonista daquelas orações, ali acontece a sua configuração a Cristo. Nós precisamos disto. Nós precisamos disso. Deixa eu dizer para vocês com mais clareza ainda. Vocês sabem muito bem que nós estamos diante de uma situação de igreja em que existe uma divisão. E nós poderíamos dizer que essa batalha atual na nossa igreja é uma batalha para dois modelos de sacerdócio diferente. Um é o sacerdote que tem que ser igual ao povo, conforme o manual do Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff. Então, o padre tem que ser igual ao povo em tudo, ele não pode ser diferente em nada, porque o sonho é nós termos uma igreja sem classes, uma sociedade sem classes, não é? Então, igualitarismo. E do outro lado nós temos aquelas pessoas que bravamente resistem para que esta engenharia social não aconteça, ou seja, que eles não destruam o sacerdócio da igreja de 2000 anos, porque isso daí nunca existiu. Isso que o Leonardo Boff propôs é realmente o que ele diz no livro dele, é uma eclesiogênese. Ou seja, é uma nova igreja. Ele fala isso descaradamente.
Eles estão querendo acabar com a igreja antiga e fazer uma nova. Eclesiogênese. Fazer uma nova igreja. Me desculpe, eu não quero uma nova igreja. Eu quero a de Jesus. Eu quero aquela de 2000 anos. Ora, é evidente que tendo este projeto, que já está em avançado estágio de implantação. Atenção, não é que é um projeto assim, o Leonardo Boff sonha com isso. Não, não é que ele sonha, ele conseguiu transformar isso num sonho coletivo e já existe uma coletividade construindo isto. Não é necessário dizer que essa coletividade são padres, são bispos, são seminaristas e está em ação aqui no Brasil. É evidente que quando um pecador, como o padre Paulo Ricardo, chega e diz, pode parar. Essa não é a igreja que Jesus deixou. Vocês estão inventando uma novidade. É evidente que vai ter reação. Eu fiquei até espantado que a reação demorou tanto. Mas não se preocupe, só começou. Eu não sei quais são as cenas dos próximos capítulos, mas vai ter próximos capítulos. Evidente. Os caras não vão assistir, deitado em berço esplêndido, o naufrágio de um sonho e de um trabalho de 40 anos. Faz 40 anos que eles estão trabalhando nesse negócio, ué. Faz 40 anos que eles estão nessa, aspas, eclesiogênese, nessa construção de uma nova igreja, de um novo sacerdócio, de um novo tudo. Agora eles vão deixar que um careca sem vergonha, que é o padre Paulo Ricardo, agora pecador, acabe com o sonho deles? É claro que eles não vão deixar. Então vão reagir. Vão reagir. E vão me acusar de pecados que eu tenho e de pecados que eu não tenho. Para quê? Porque já que eles não têm argumento, a tática da esquerda sempre foi o argumentum ad hominem. Ou seja, já que não tem argumento sobre a matéria que está sendo tratada, eles vão desacreditar o orador. Acontece o seguinte, meu irmãozinho. Você pode dizer que eu sou feio, safado, sanguinolento, tudo que você quiser, meus argumentos continuam de pé. E o povo de Deus vê isso. O povo de Deus não crê naquilo que Bento XVI prega pelas virtudes de Bento XVI. Crê naquilo que ele prega porque é a fé da igreja de 2000 anos. O povo de Deus não crê nas coisas que eu repito, porque eu sou o papagaio do Papa aqui no Brasil, né? E espero que haja numerosos outros padres, bispos, pregadores que sejam também papagaio do Papa. Não tenho aqui os direitos autorais, né? O que eu pretendo ser é aquilo que eu aprendi com Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio, cardeal de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma vez numa assembleia lá no Rio, um agente da pastoral olhou para ele assim, querendo xingá-lo, disse assim, mas o senhor é a fotocópia do Papa? Ele disse, nunca fui tão elogiado. Eu nunca fui tão elogiado. Muito obrigado, meu filho. Eu lhe agradeço. Entendeu? Eu lhe agradeço. Foi isso que eu aprendi quando eu era seminarista, com Dom Eugênio, e é isso que eu vou continuar fazendo. Ponto. Tá? Agora, para que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer para vocês que é evidente, que neste projeto de reconstrução da igreja, Eclesiogênese, reconstrução de um novo sacerdócio, qualquer coisa
que mantenha o sacerdócio de 2000 anos de pé vai ser atacado. A liturgia das horas é uma dessas coisas. A liturgia das horas é uma coisa que não é encarnada na realidade, né? Nós temos que adaptar, nós temos que usar o ofício divino das comunidades, nós temos que fazer não sei o que, etc e tal. Não. É a liturgia das horas, sim, senhor. Ah, mas não precisa esse radicalismo de rezar todas as horas, nós estamos no tempo moderno, não sei o que. Para com isso, gente. Padre precisa ser um homem de Deus. Eu não sou modelo para ninguém. Padre Paulo está propondo... aí ó, são os seguidores. Tem um desses padres que quer me ver morto, né? Que acha que eu cometi um erro na vida. Só um, ter nascido. Então, ele acha que eu deveria não existir e pedir desculpas de um dia ter existido. Né? Ele comentando com um dos que ele acha que é amigo dele, mas não é, mas tudo bem, depois ele me contar essa história, né? Olha, nós temos que acabar com os secazes do Padre Paulo, né? Os seguidores do Padre Paulo, ele tem muito seguidor pelo Brasil afora. Deixa eu avisar vocês. Pelo amor de Deus, não me sigam. Não me sigam. Eu não vou ter a cara de pau de dizer como São Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu sou um mau imitador de Cristo. Mas sigam o Padre Pio, sigam São João Maria Vianney, sigam São João Bosco, sigam São Felipe Neri, sigam Santo Inácio de Loyola, sigam São Francisco Xavier, sigam Santo Agostinho, São João da Cruz, São João Crisóstomo. Esses são aqueles que nós seguimos. Esses são os nossos modelos. Porque no dia que Padre Paulo Ricardo for o modelo, estamos perdidos, né? Aí acabou. Aí pode jogar uma pá de cal em cima da igreja, porque acabou. Acabou. Nós precisamos seguir os santos padres da igreja que rezavam a liturgia das horas. Os santos que durante séculos rezaram a liturgia das horas e que fizeram o seu coração sacerdotal rezando a liturgia das horas, entrando na luta. Os salmos são todas orações de luta. São orações de luta, é Cristo lutando, é a agonia de Cristo. Reze, empreste os seus lábios para Cristo, que um dia você estará emprestando o seu coração também. Empreste os seus lábios na liturgia das horas. E ele vai configurar o seu coração. Um dia o seu coração irá seguir os seus lábios. Quando nós formos gente grande, por enquanto a gente empresta os lábios para Jesus, né? A gente vai e fala, reza, presta atenção no salmo, tudo, etc e tal. Um dia isso ressoa no seu coração e um dia você vai ter um coração como o dele. Um pouquinho mais parecido com o dele. Nós precisamos dessa luta. Nós precisamos entrar nesta realidade. Portanto, a liturgia das horas, os salmos, nos acompanham no Horto das Oliveiras. Vocês querem viver o mistério pascal? Querem viver a Semana Santa? Vivam a Semana Santa, mas não deixem de lado a liturgia das horas. Rezem o ofício. Eu sei que durante a Semana Santa nós temos muitas atividades litúrgicas, temos muitas celebrações na igreja, temos muita coisa, mas a liturgia das horas é fundamental. Eu não posso deixar de enfatizar o valor disto. Eu preciso disto. E porque eu estou precisando ouvir isso, né?
porque eu estou precisando ouvir isso, eu estou pregando isso para vocês. Não deixe de lado os salmos. Vá para o Horto das Oliveiras cantando o seu Halel com Cristo, cantando o seu Halel com os discípulos, unindo-se a uma multidão. Meus irmãos, quando você se sentir sozinho na batalha, quando você se sentir abandonado, saiba, Cristo se fez abandonado para que ninguém mais tivesse o direito de dizer eu estou abandonado. Nós somos acompanhados por Ele e por uma multidão. Uma multidão. Quando o Papa Bento XVI foi eleito Papa, e na missa inaugural, a missa foi precedida por uma ladainha de todos os santos, em que se rezava pelo Papa, em que se dizia a invocação do santo, e ao invés de dizer rogai por nós, ajudai-o, ajudar o Papa. E o Papa, então, comentou isso na homilia. Ele sabe que não está sozinho. Diante da missão imensa de ser Papa, diante da missão imensa de guiar a Igreja Universal, ele sabe que é precedido por uma multidão, por centenas de papas santos que derramaram o seu sangue, por milhares de sacerdotes santos, por milhões de fiéis santos, e miríades de anjos, mais incontáveis do que as estrelas do céu, que conosco rezam, oram, intercedem, lutam conosco, não estamos sozinhos. E do nosso lado, com isso nos encaminhamos para a conclusão dessa reflexão, do nosso lado está a Virgem Santíssima. Nós não estamos sozinhos. A Virgem Maria, assim como o coração de Cristo é esse coração humano que ama perfeitamente a Deus Pai e que ama perfeitamente os seres humanos, o coração imaculado de Maria é também um coração plenamente humano que se une ao coração do seu Filho como corredentora. Existe algo que Maria fez aos pés da cruz que Jesus não podia fazer, mas que ela fez de forma perfeita e nós podemos fazer de forma imperfeita. É oferecer o sacrifício da fé. Nós não podemos dizer que Jesus tinha fé no sentido próprio da palavra. Claro que ele tinha fé, a carta aos Hebreus fala que ele é o iniciador de nossa fé, ou seja, o iniciador não somente no sentido de que foi o primeiro, mas no sentido de arché. Ele é o princípio da fé, ele é a própria estrutura da fé. Não é que Jesus tenha fé, ele é a fé em pessoa. No sentido mais amplo da palavra, no sentido mais radical, ele é aquilo que possibilita a nossa fé. É ele que possibilita a nossa entrega, a nossa confiança, porque se ele confiou e se entregou ao Pai, e não foi abandonado pelo Pai, também nós podemos confiar e entregar. Só que acontece que em Jesus, na psicologia de Cristo, nós não podemos falar da virtude da fé do jeito que nós falamos de virtude da fé para nós. Porque existe a união hipostática, a união da pessoa divina com a humanidade de Cristo. Então, em Jesus, a coisa é um pouco única, né? Não dá para a gente colocar nesse sentido. Porém, Maria não é uma pessoa divina. Maria, ela
viveu a fé e fez o sacrifício da fé de forma pleno, perfeito, como ninguém jamais poderia fazer. Ela recebeu a mensagem do anjo, que dizia: ele sentará no trono do seu pai Davi. Uma das cenas mais felizes da Paixão de Cristo do filme do Mel Gibson é a La Pietà, Nossa Senhora da Piedade, quando Maria recebe o Cristo nos braços, ali aos pés da cruz, ele é descido da cruz, colocado nos braços da mãe, com o vento suave que sopra, ela olha para a câmera, ou seja, olha para nós, e ali fica esperando a nossa resposta. Ela olha para nós. Aquele olhar que diz: foi por você. Foi por você que ele morreu. Que fé extraordinária desta mulher de ver e receber nos braços a desdita, ou seja, a contradição da promessa do anjo e continuar crendo. Não vacilou na fé. Ou seja, Maria recebeu nos seus braços o filho morto, e o filho morto nos seus braços era a refutação cabal, a prova científica, se nós quisermos usar a palavra moderna. Maria recebeu a prova científica e empírica de que a promessa do anjo era faltosa, que a promessa do anjo foi uma farsa, que a promessa do anjo foi um engodo, foi um engano. O anjo prometeu: sentará no trono do seu pai Davi. Lá estava o filho dela morto. O único trono que ele recebeu foi a cruz, e agora restava-lhe somente a sepultura. E, no entanto, nós sabemos que Maria não tergiversou, não titubeou, não vacilou. Ela creu. O sacrifício da fé. Maria ofereceu um sacrifício que o seu filho não podia oferecer. Por isso ela é chamada de corredentora. É corredentora porque ela ofereceu o sacrifício da fé numa perfeição que nenhum ser humano jamais poderia oferecer. E que o seu filho também não podia oferecer porque ele não tinha fé no sentido próprio da palavra. Então existe algo a ser acrescentado ao sacrifício redentor de Cristo. Maria, então, é a encarnação perfeita da igreja. Maria é a igreja imaculada que se une ao sacrifício redentor do seu esposo. Maria é o que nós somos chamados a ser. Por isso ela é modelo de todos os fiéis. Modelo dos sacerdotes, modelo das mulheres casadas, das virgens consagradas, modelo de todo gênero de fiel, porque todos nós somos chamados a viver esse perfeito sacrifício da fé. Quando tudo parece contradizer as promessas de Deus, é o momento de crer e oferecer o sacrifício da fé. Oferecer aquele sacrifício espiritual do qual nos fala São Paulo. Dobrar a nossa cabeça diante de Deus e dizer: Senhor, eu não vos compreendo, mas eu creio. Não estamos sozinhos, porque temos também os santos anjos que nos auxiliam. Os nossos anjos da guarda, os anjos de tantos sacerdotes santos que já estão no céu, estão conosco. Quantas e quantas vezes eu faço recurso aos anjos
de padres santos. Por exemplo, às vezes se apresenta diante de mim um fiel que... Isso aqui que eu vou contar para vocês é assim, isso aqui é devoção minha, né? Não é uma coisa assim, não é uma definição dogmática, não é nada disso, tá? Ninguém é obrigado a dizer amém a isso que eu vou dizer. Mas quantas vezes acontece que eu tenho lá um fiel no confessionário que é um caso difícil de destrinchar, de resolver. Eu vejo a pessoa patinando no mesmo lugar, não sai, não vai para frente, não vai para trás. Além dos dons do Espírito Santo, que eu já comentei na reflexão passada, nós temos os anjos. Então, por exemplo, nós temos o anjo de grandes confessores, como Padre Pio que sabia exatamente o que a pessoa estava sentindo. Padre Pio que quantas vezes ele e São João Maria Vianney como confessores, é interessante o paralelo desses dois, né? Um padre religioso, Padre Pio, e um padre diocesano, São João Maria Vianney, os dois com os mesmos dons, no confessionário, sabia o que a pessoa estava passando, ele mesmo confessava os pecados da pessoa. Então eu invoco o anjo do Padre Pio, o anjo de São João Maria Vianney, para me ajudar a atender a confissão. Porque Padre Pio está no céu. São João Maria Vianney está no céu. O anjo da guarda dele está vadio, né? Não tem o que fazer da vida. O que é que o anjo do Padre Pio está fazendo? Não precisa mais ficar guardando o Padre Pio, já está guardado, já levou a alma dele para o céu. Então, já que ele está desocupado, né, a gente pode invocar. E assim, tantos e tantos homens santos. Por exemplo, aqui em Cuiabá nós tivemos sacerdotes santos, homens de Deus. Nós temos no clero da Arquidiocese de Cuiabá um padre que morreu em odor de santidade, Monsenhor Trebot, né? Que está enterrado lá no Cemitério da Piedade. E é interessante, assim, eu faço um pouco paralelo, assim como tinha São João Maria Vianney diocesano e o Padre Pio, que era franciscano capuchinho, nós temos aqui em Cuiabá dois homens, né? O Monsenhor Trebot e o Frei Quirino. Os dois estão enterrados no mesmo lugar, no Cemitério da Piedade, um em cima do outro, dois andares, né? E dois homens que viviam realmente a sua entrega sacerdotal. Você vai no Cemitério da Piedade, tem sempre alguma vela acesa, tem sempre alguma flor nova no túmulo do Monsenhor Trebot e do Frei Quirino. Porque o povo continua rezando para eles. E eu invoco os anjos desses homens. Estão acostumados com Cuiabá, né? Esses anjos estão acostumados com Cuiabá, viver aqui. Quantos anjos de sacerdotes santos viveram na nossa arquidiocese? Eu invoco esses anjos também para que deem auxílio, assistência, ajudem a cada um dos padres do nosso clero, ajudem o arcebispo, os anjos dos nossos arcebispos que já estão no céu. Invocar esses anjos, não estamos sozinhos. Assim como tinha um anjo consolando Jesus no Horto das Oliveiras, nós podemos pedir a Deus a presença desses anjos. Quando eu tenho algum problema com uma pessoa, eu também rezo muito pelo anjo dessa pessoa. Porque o anjo quer levar a alma daquela pessoa para o céu. Então, se eu tenho uma dificuldade, um conflito com uma pessoa, eu invoco o anjo
e peço que ele me aconselhe. Santo anjo, olha, você que está aí sempre do lado dele, que sabe quais são as necessidades espirituais dele, que sabe do que é que ele mais precisa nesse momento, me aconselhe o que fazer para ajudá-lo a ir para o céu. Se eu devo falar, se eu devo calar, se eu devo escrever, se eu devo procurar, se eu devo fazer sacrifício, se eu devo celebrar missa, oferecer alguma coisa. Nós precisamos ter essa visão espiritual. Meus irmãos, nós não podemos viver na Igreja Católica sem ver o invisível. Não podemos viver no mundo de carne, no mundo que só vê as coisas materiais. Senão não estamos na Igreja verdadeiramente. Precisamos viver com esses amigos, esses santos, esses anjos e a Virgem Maria do nosso lado, e assim viveremos essa maravilhosa história de salvação. A Igreja é uma continuidade do mistério da encarnação. O que Jesus viveu no Horto das Oliveiras, agora o Cristo, Igreja, continua vivendo ao longo dos séculos. Ele viveu enquanto cabeça no Horto das Oliveiras. Agora vivemos nós que somos seus membros ao longo dos séculos. A Igreja é a continuidade do mistério da encarnação. Se você não vê na Igreja o corpo de Cristo, que, mais uma vez, se entrega, agoniza, é crucificado e ressuscita, ao longo da história, você não conhece a Igreja ainda. Você ainda não tem fé verdadeira. Nós nos unimos a esse grande mistério da encarnação. Somos membros do corpo de Cristo. E por isso podemos viver esse drama extraordinário, sabendo que, se com Ele morremos, com Ele viveremos.